opinião, o governo gaúcho não convence justiça a prorrogar prazo para a interdição de albergues do regime semiaberto. Beneficência Portuguesa de Porto Alegre deixa de atender pacientes do SUS. E ainda, com as novas regras eleitorais, gráficas imprimem menos santinhos, panfletos e outros materiais de divulgação de candidatos. O fim da Festa da Literatura em Paraty e o começo do Festival de Cinema de Gramado. A previsão do tempo para todo o Brasil e também... O Internacional já está em Guadalajara para a final da Copa Libertadores da América. E sem treinador, Grêmio projeta o confronto contra o Goiás pela Copa Sul-Americana. Está no ar o novo Ubra Notícias, direto de Porto Alegre para mais de 60 cidades do Brasil. Boa noite. São quase 4 meses de campanha eleitoral e o que vemos nas ruas é muita gente trabalhando neste período. Entregadores de folhetos, carros de som, um verdadeiro aparato eleitoral. Mas de acordo com representantes de gráficas, houve uma diminuição na procura por santinhos, panfletos e brindes, como bonés, camisetas e chaveirinhos, em função das novas regras eleitorais. O faturamento das diversas atividades econômicas diretamente ligadas à campanha eleitoral diminuiu. Nesta gráfica de Porto Alegre, por exemplo, houve uma redução de 50% no número de encomendas, em relação à última eleição em 2008. Diminuiu cartazes, que sempre são colocados pelos muros, pela cidade, diminuiu volantes, aqueles que são distribuídos em sinaleira, e santinho diminuiu, por enquanto, numa quantidade assustadora. De acordo com este cientista político, essa diminuição está acontecendo porque os partidos têm pouca verba para investir em material de campanha. As restrições da legislação eleitoral, os controles da justiça eleitoral em relação à Caixa 2, as denúncias de corrupção que têm emergido na imprensa brasileira nos últimos anos estão constrangendo as doações. Nas eleições deste ano aqui no Rio Grande do Sul, 562 candidatos concorrem a deputado estadual, 275 a deputado federal, 9 buscam uma vaga no governo e 9 no Senado. Candidatos que precisam se enquadrar nas novas leis eleitorais. Entre as restrições está a distribuição de brindes. De acordo com a Procuradoria Regional Eleitoral no Estado, estas regras têm como objetivo diminuir os custos da campanha. A lei proíbe o outdoor, proíbe qualquer painel com mais de 4 metros quadrados, proíbe a distribuição de brindes de qualquer natureza. Se o eleitor recebe uma vantagem de qualquer modo para votar, ele não está optando apenas em função do histórico do candidato, das suas propostas, enfim, daquilo que é a natureza do processo eleitoral. Ele está lembrando daquele candidato por ter recebido um benefício. A pressão pela moralização está funcionando e eu acredito que talvez essa seja a última eleição sem financiamento público eleitoral. Em um mês de campanha, uma das zonas eleitorais de Porto Alegre, responsável pela propaganda de rua na capital, já notificou 8 candidatos para que removam propaganda publicada irregularmente em bens públicos e propriedades particulares. São eles Juliana Brizola e Lindo Cristaldo, ambos do PDT, Caio Tibério Rocha, do PMDB, Pedro Ruas, Luciana Genro e Roberto Robaina, os 3 do PSOL, Maria do Rosário e Maria Celeste, do PT. O candidato do PSTU, Júlio Flores, vai estar na Ubra TV nesta noite. Ele participa da gravação do programa Sabatina, que vai ao ar na próxima segunda-feira, dia 16 de agosto. Mas nesta tarde foi o candidato Carlos Schneider, do PMN, quem participou da gravação do programa, que vai ao ar logo mais na Ubra TV. Ele afirmou que o partido apoia José Serra à presidência. Disse ainda que não ficou satisfeito com o resultado da CPI da corrupção e que não é preciso reduzir a carga tributária para a produção primária. Também me preocupa quando as instituições oficiais do Rio Grande do Sul, por exemplo, a Júris, praticam os mesmos atos de convidar para os seus debates apenas 2 ou 3 candidatos.
A legislação determina que todo aquele partido que tem representação no Congresso Nacional tem o direito de participar dos debates políticos. O programa vai ao ar hoje às 10 para meia-noite, logo depois do Bibo Nunes Show. Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais do Rio Grande do Sul cumpriram nesta manhã mandados de busca e apreensão nos municípios gaúchos de Triunfo, General Câmara e Dom Pedro de Alcântara. A Operação Legislatur apura denúncias feitas por reportagem exibida ontem no programa Fantástico na TV Globo, que mostrou vereadores das 3 cidades gaúchas usando verba pública para fazer viagens de turismo, em vez de cursos de aprimoramento. Nas buscas feitas simultaneamente, foram apreendidos documentos como diplomas e diárias de hotel, que podem comprovar que houve desvio de verba pública. Foi publicada hoje a lei que obriga o bloqueio de sinais de celulares nas áreas de presídios da capital gaúcha. De acordo com o prefeito José Fortunati, a próxima etapa vai ser trabalhar junto com as operadoras de telefonia para buscar uma saída técnica para a aplicação da lei. A seguir, o treino do Grêmio sem Silas e ainda mudanças no terminal de ônibus da Rua Uruguai em Porto Alegre. A gente volta em 1 minuto. Está disponível no site da Receita Federal a consulta ao 3º lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física 2010. Os nomes podem ser conferidos no site da Receita ou pelo telefone 146. Os valores serão creditados na conta do contribuinte no dia 16 de agosto.